Quando se trata de constelação familiar, falo não de um método terapêutico, e sim de uma ajuda para a vida, pois aquele que irá constelar quer esclarecer algo para si mesmo. Olha só, gente, aquele que quer constelar quer esclarecer algo para si mesmo. Por exemplo, quer descobrir as possíveis razões para uma doença, para dificuldades no relacionamento com o parceiro, ou para o que impede de ter sucesso na vida. Isso aqui, gente, é Bert escrevendo e falando da constelação. Então ele fala, não é um método terapêutico, e sim uma ajuda para a vida. Não é um método terapêutico. Então é uma ajuda que faz com que a gente tome consciência, né? Que faz com que a gente tome uma consciência das possíveis razões que estão ligados ao nosso sistema familiar, de doenças, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas no nosso trabalho. Gente, a gente sempre constela, a gente sempre faz uma constelação de um problema, de uma dificuldade ou de um sintoma. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem gente que chega pra mim e fala assim, Ana Paula, eu quero constelar, né? E aí eu ajudo a pessoa ali a chegar no fator que ela quer olhar. Qual que é o ponto específico no primeiro momento que ela quer olhar. E aí tem pessoas, gente, que chega pra mim e fala assim, nossa, Ana Paula, eu tenho problema com a minha mãe. Eu tenho problema com a minha mãe, então eu preciso constelar porque eu tenho problema com a minha mãe. Ok, né? Ok, isso, Luciana, específica. Mas, gente, problemas com a mãe nós temos, né? A maioria de nós temos. Então, isso a pessoa já sabe. Isso é importante vocês terem consciência quando forem constelar. Problema com a mãe, problema com o pai, a pessoa chega e fala ali, eu tô com problema com minha mãe, problema com meu pai, eu quero constelar. Isso a gente já sabe. Então, o que pode te auxiliar nesse caso, é uma terapia, sabe? Você ir trabalhando as memórias que você vem carregando com a tua mãe, através da fala, vai despertando novas consciências, você já sabe que você tem problema com sua mãe. Então, o necessário é você trabalhar, né? Trabalhar suas memórias em relação aos problemas que você tem com a sua mãe. Então, você não precisa constelar para isso. Entende, gente? Agora, se eu sinto, por exemplo, nossa, igual um paciente meu, que há muito tempo atrás eu constelei ele. Ele chegou para mim e falou assim, Ana Paula, eu sinto um ranço pela minha mãe, que eu não sei explicar. Percebe a diferença, gente? Tem um sentimento aqui por trás. Tem uma dificuldade grande aqui. E é isso que a gente constela. Gente, a gente constela uma dificuldade financeira, a gente constela um problema, às vezes o dinheiro não vem ou o dinheiro não fica na sua mão. A gente constela uma doença, um sintoma. Ou às vezes a gente constela, que mais? Problemas no trabalho, às vezes eu não consigo, né? Problemas profissionais, algum problema profissional que você tá passando, algum problema no relacionamento com o parceiro, dificuldade de relacionar, entende? E aí quando a gente olha, né, traz a dificuldade, a gente vai ver a causa sistêmica. O que é que em você, dentro do seu campo energético, né? Que é um campo morfogenético, que é o campo, né, de informações em que nós estamos inseridos dentro da família, né? O que aconteceu na sua história familiar dentro do seu campo, que está repercutindo, por exemplo, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde, né? Ou nesse sentimento que você tem. Entende, gente? Então, a gente sempre constela uma dificuldade, um problema e um sintoma. E aí a gente vai ver a causa sistêmica, a causa raiz ali, ó, né, que tá ligada ao meu sistema familiar, dentro do meu contexto familiar, que tá fazendo com que eu tenha essa dificuldade hoje, esse problema ou esse sintoma, ok? Porque tem pessoas que chegam, eu tenho problema com meu pai, eu quero constelar, ok? Você já sabe que tem problema com seu pai, então você não precisa constelar, entende? E aí a gente vai ver, então, qual o problema ou o fator específico que vocês nos traz, a gente vai colocar lá no campo e ver onde dentro do sistema familiar, né, causa sistêmica que tá fazendo com que você tenha esse tipo de problema ou dificuldade. Esse meu paciente, gente, que ele falou que ele sentia um ranço pela mãe, quando a gente foi fazer a constelação dele, surgiu algo relacionado com o abuso que ele tinha sofrido na infância. Gente, eu comento isso aqui com vocês porque em hipótese nenhuma eu falo o nome do paciente ou quando foi, isso aí de modo algum. Com muito respeito, é para vocês começarem a entender como é que funciona essa dinâmica. E ele nunca imaginou que esse fator, quando ele tinha 10 anos, se eu não me engano, né? São lapsos que eu tenho, mas eu não sei se ele tinha 10 anos, mas quando ele era criança, ele foi abusado pelo vizinho. E aí ele falou que só o irmão dele que viu, mas ele não teve coragem de contar pra ninguém. Só que ele cresceu se sentindo não protegido. Olha só, gente, né? Como é que o nosso campo, a nossa mente trabalha, assim. Ele não se sentiu protegido pela mãe, acolhido pela mãe, né? Que deixou ele lá pro vizinho e ele foi abusado. Então ele sentia esse sentimento, porque ele ainda guardava essa dor dentro dele. Gente, dor guardada, sintoma gerado. E aí pode vir esses sintomas em forma de insegurança, de medo, de angústia. Vou responder. Sabe aquela insegurança que às vezes você tem? Eu já aconselhei, e cada caso é um caso, tá, gente?
Eu já constelei insegurança, um rapaz falava, gente, eu tenho tanto potencial, mas eu sou tão insegura, Ana Paula. Eu começo meus relacionamentos, na primeira dificuldade eu termino. Eu tenho potencial aqui no meu trabalho, mas eu não consigo deslanchar porque eu sou inseguro. O caso dele também foi um abuso, em que ele não tinha contado pra ninguém. Então, gente, perceba que o caso de uma pessoa foi insegurança. O caso da outra foi um ranço. Um bloqueio enorme que a pessoa tinha em relação à mãe. Nos dois casos deu um abuso, que sofreu na infância, abuso sexual. Mas lembrando, gente, que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tá? Por isso que cada constelação é única. Por isso que cada constelação é única. E aí, a partir do momento que a gente toma consciência, que é o que a constelação nos ajuda, quando a gente aplica a técnica, né? A gente vai lá no inconsciente da pessoa, coletivo, nela, que está registrado no inconsciente relacionado ao sistema familiar dela, traz para a consciência, então está relacionado ao abuso. Então a gente ali, na constelação, a gente faz as falas sistêmicas, né? Que isso já vai liberando. Se tem algo excluído, a gente inclui, né? A gente inclui. E aí, gente, a pessoa vai liberando esses bloqueios, essas travas, sabe? Essas amarras que fica mantendo a gente onde a gente tá, que faz com que a nossa vida não flua, sabe? Que faz com que a nossa vida não flui, seja financeiramente, seja em relacionamento, seja no que for, que a gente quer olhar no primeiro momento. E aí, Adson, como saber se o problema específico para constelar? Você tem que perceber hoje o que mais te incomoda. O que mais te incomoda, sabe? E por isso que sempre, gente, a constelação que eu faço em consultório, ela dura 1h30, 2 horas, porque eu sento com o paciente que vem constelar comigo e converso com ele sempre, né? O que você quer olhar hoje? E ajuda ele a chegar nesse fator específico, tá? Porque o campo também ele é específico. O campo ele é específico. Então, aí vocês têm que perceber, gente, o que hoje mais está me incomodando. Faz uma listinha. Nossa, eu queria que melhorasse, sei lá, minha vida financeira, né? Minha vida profissional, meu relacionamento com o parceiro. E aí você percebe o que hoje mais te incomoda. E aí o interessante, nessa pergunta aqui, Adson, também, é porque Bert, no outro livro ali, quando ele fala êxito na vida, ele tem um livro que ele fala êxito na vida, um outro livro êxito na profissão, gente. Ele fala o seguinte, que as áreas da nossa vida, né, como eu falei em outras lives, elas são interligadas. Então, muitas vezes, a gente, né, tinha a tendência de separar a área da família com a área do trabalho, com a área da realização, com a área do dinheiro, né? Como se em nós essas áreas fossem separadas, mas elas são interligadas. E dentro das áreas da nossa vida, gente, atuam as mesmas leis de sucesso e de fracasso, onde a constelação atua. E aí, tem gente que chega no consultório e fala, Ana Paula, tá tudo perdido, eu tô toda perdida, tá tudo uma porcaria, então eu tô com dificuldade em várias áreas, né? E aí a hora que a gente fala, especifica porque que você mais quer olhar hoje, porque a hora que a gente começa, gente, a meio que desfazer esses nós sistêmicos de uma área, né, vai interferindo nas outras. Porque a gente começa a trabalhar as nossas questões internas, entende? Então, se eu constelo um fator específico ali, né, a gente olha para um fator específico dentro da constelação, de um primeiro momento, e aí, gente, a partir do momento que a gente constela, que a gente olha aquele fator específico, não se constela mais sobre isso. Por isso que constelação não é sessão de terapia. Por isso que constelação não é método terapêutico. E Bert falou aqui, que eu li pra vocês agorinha. Constelação é um método para a vida, onde a gente vai olhar ali, ó, né, as possíveis razões da dificuldade sistêmicas, da dificuldade daquela pessoa. Vai tomar consciência, ajudar a pessoa a tomar consciência, que já é um grande passo. Nossa, porque muitas vezes nós estamos cegos, né, no nosso inconsciente. Nós vivemos assim, ó, gente, muitas vezes, sabe? Com uma viseira, né? Meio que limitada ao que a gente sabe, a nossa visão de mundo. E a constelação nos ajuda a ampliar a consciência. Mas, a partir do momento que eu constelo de um fator específico, não se constela mais sobre isso, gente. Por isso que a gente não sai constelando toda semana, não existe sessão de terapia. Mas eu acredito, gente, que a constelação ela vai ter muito mais força, né? Você vai conseguir usufruir melhor também dentro de uma caminhada. Quando você já está tendo consciência de como funciona a constelação, no que ela nos ajuda, e aí você vai constelar, você vai usufruir, internalizar muito mais o que foi mostrado ali, do que uma pessoa que não sabe de nada e chega ali, né, achando que a constelação vai resolver meu problema, achando que a constelação é mágica, achando que a constelação por si só vai fazer algo, né? E não. Então, gente, a constelação eu falo que é como a cereja do bolo ali, ó. A gente vai ali, de uma forma muito profunda no inconsciente, e traz para o consciente. E aí, gente, nós temos a solução. Então, a gente descobre a causa e a solução. Então, eu vejo ali, tem alguém excluído, né? O que eu preciso fazer? Incluir. Aí, a gente vai passar exercícios para a pessoa incluir, além da parte das falas sistêmicas, que a gente já começa a colocar em ordem, né? A pessoa dentro do sistema familiar dela. Então, a partir do momento que acha a solução, acabou.
não se constela mais sobre aquilo, sobre aquele fator que se olhou naquele momento, né? Daqui 30, 40 dias ou um ano, sei lá, se a pessoa sentir uma necessidade de olhar para um outro fator, óbvio, né? Porque nós carregamos várias memórias e várias camadas sistêmicas também, né? São vários acontecimentos e quantas pessoas estão aqui, né, atrás de nós, em que a gente vem carregando várias memórias. Então, se depois de um tempo que aquilo foi internalizando, né, que aquilo foi fazendo sentido para mim, eu fui começando a colocar em prática, mudar minha postura, eu quiser constelar um outro fator, sim, a gente pode fazer uma nova constelação. Mas de um outro fator, de um outro tema, né, e depois que a gente dê um tempinho dessa primeira constelação. Ok, gente? Para vocês verem, então, como funciona. Até porque é um trabalho de energia, né? É um trabalho energético. Então, gente, o que a gente acessa é um campo morfogenético. Um campo mórfico é a forma genética. Então, é a forma que a nossa família funciona. Cada um de nós temos esse campo em nós. Tá na nossa genética, tá no nosso DNA. E na constelação, a gente acessa esse campo morfogenético, né? Tanto que aqui no livro o Bert fala o seguinte, o biólogo Rupert Sheldrake chama isso de campo morfogenético. Isso significa que nele, os acontecimentos anteriores, relativos a uma família ou um grupo, e os sentimentos a eles ligados, são armazenados em uma memória coletiva em que nós estamos inseridos. Em que nós estamos inseridos. Ok, gente? Ele cita aqui o campo mórfico, né? Não tem como eu aprofundar, mas enfim. E aí aqui embaixo, gente, ele fala outra seguinte, ajuda com as frases de solução, que foi o que eu falei pra vocês, para restabelecer a ordem no sistema familiar. Note-se ainda que uma constelação tem efeito não apenas sobre o cliente, mas também sobre todos os membros reais de sua família que foram representados por outras pessoas. Portanto, olha isso aqui, gente. Uma constelação influi até 10 anos depois. Então, gente, quando a gente vai constelar, a responsabilidade eu falo que é muito grande, muito grande. E a gente atua a nível sistêmico, Então, quando eu vou olhar uma dificuldade, por exemplo, eu tenho dificuldade, sei lá, de arrumar emprego. Eu não vou olhar essa dificuldade porque, não, então porque você é preguiçosa, ou porque você não estudou, eu não vou olhar na parte de comportamento. A gente vai olhar onde dentro da sua consciência familiar, né, no seu inconsciente familiar, você está ligado, que está fazendo com que você tenha esse comportamento, esse problema, essa dificuldade. E aí é tão interessante, gente, porque isso reverbera em todo o campo familiar. Então, nos que vieram antes e nos nossos descendentes. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Não que quem veio antes, né, meu pai, então isso vai fazer meu pai e minha mãe mudar? Não, né, gente? Vai fazer meu pai e minha mãe mudar, meu tio, minha avó, vai tudo mudar? Não. Mas a partir do momento que a gente vai tratando, né, vai também reverberando na vida deles. E a hora que a gente muda, as coisas em volta mudam. Gente, a hora que eu mudo e vou tratando as minhas dores, por exemplo, eu como mãe, os homens como pais, isso, as mulheres como mães e os homens como pais, gente, nós vamos liberando os nossos filhos para ter uma vida mais leve. Porque na constelação, gente, a gente aprende também que ela atua a nível de destino. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, eu estou emaranhada ali, ó, numa tia, numa avó, numa bisavó, que foi excluída lá atrás. E aí não adianta eu ter força de vontade, sabe? Não adianta. Bert fala que o amor coletivo, essa consciência arcaica que nós estamos inseridos, ela é mais forte do que o nosso amor próprio. Por quê? Porque é inconsciente. É inconsciente, gente. Muitas vezes eu não sei que eu estou emaranhada lá atrás com uma avó, com uma bisavó, com uma tia, sabe? Eu não sei. E aonde eu vou saber? Onde eu vou ter a oportunidade de saber? Eu não tenho nem essa consciência que isso existe. E a constelação nos ajuda a tomar essa consciência. Então, eu vou tratando as minhas dores. Eu vou desemaranhando lá atrás. Os meus filhos vão ter a oportunidade de viver uma vida mais livre, mais leve. E outra, se eu carrego muitas dores e não trato, gente, a tendência dos nossos descendentes, das nossas crianças, é de carregar as dores pelos pais. Então, se eu tô carregada de dor, né, por uma lealdade familiar que a gente aprende na constelação, meu filho vai querer carregar por mim, minha filha. E aí fica só perpetuando o sofrimento. É o que a gente chama na constelação de trauma transgeracional. Vai passando de geração para geração uma depressão, uma síndrome do pânico, uma falência, uma dificuldade. Então, a partir do momento que eu tenho essa consciência e busco ajuda para olhar para isso, né, através de uma constelação, e começar a colocar ordem no meu sistema, meus filhos podem levar... e nossos filhos podem levar uma vida mais livre e mais leve. Porque senão, gente, fica identificado. Quanto tempo para realizar outra constelação, Luciana? Geralmente, né, no mínimo, acredito, assim, não tem regra, né? Não tem aquela regra, mas eu falo toda semana não. Mas uns 30 dias, sabe? No mínimo uns 30 dias.
Tanto que geralmente um módulo, quando a gente faz a formação de um módulo para outro, mais ou menos uns 30 dias, sabe? Mas assim, eu acho que se você... Ah, não, 30 dias é muito, porque você tem que ir internalizando. Não adianta você querer você também constelar toda semana, olhei para um monte de coisas, e aí fico confusa, internamente eu não mudo nada, não vai adiantar nada, né? Eu preciso olhar, e aquilo ali vai sendo internalizado. Tanto que Bert fala assim, ó, fala aqui, ó, influi até 10 anos depois. Até 10 anos depois, gente, olha isso. Tá? Então é bom dar um tempinho, uns 30 dias, e aí você faz uma nova constelação, lembrando de um outro fator, né? De um outro fator. Não do mesmo. Uma vez eu recebi uma pessoa no consultório, gente, ela não tinha constelado comigo, não. Aí ela chegou e falou assim pra mim, Ana Paula, eu já constelei, eu acho que 2 ou 3 vezes a mesma coisa. Eu falei, uai, adiantou? E ainda eu perguntei pra ela assim, o que que deu nas outras constelações? Ela falou a mesma coisa. Entende? Gente, vou falar pra vocês, né, sobre o que não é constelação. Constelação não é mágica. A constelação não vai fazer pela gente. Sabe? A constelação, ela nos ajuda, gente, num trabalho de entrega, sabe? De abertura, de entrega, né? A constelação nos ajuda nesse sentido. Nesse sentido. Então, não adianta, se eu vou ali e acho que o constelador que mexeu, ou acho que o constelador que fez alguma coisa, né? E aí vou para um outro constelador, vou para o outro constelador, não resolve. E eu não pegar aquilo ali, internalizar e fazer a minha parte. Tanto que Bert fala o seguinte, quando eu busco a solução, encontro a solução e continuo buscando pela solução, gente, eu perco. Então, a parte tem que mudar exatamente. Ô, Luciana, a gente pode fazer online. A gente pode fazer online, tá? A constelação a gente pode fazer online também. Exatamente, tem que mudar, Andréia. A gente tem que... A constelação, ela vai nos dar um diagnóstico ali, né? A causa e a solução. Eu tenho que olhar para essa solução e começar a trabalhar internamente, né? O que foi mostrado numa constelação, gente, pra gente mudar a nossa postura. A gente tem que caminhar, sabe? A gente tem que caminhar e caminhando. Da onde que você é, Luciana? Me fala qual cidade. A gente tem que ir caminhando e é um processo, gente. É um processo. Por isso que eu acredito que a constelação ela vai ter mais força, vamos assim dizer, junto com uma caminhada sistêmica. É uma caminhada. É uma caminhada. Gente, eu fiquei 2 anos. 2 anos lá no Instituto, quando eu conheci essa abordagem, né? Primeiro, Barra do Garças, que bacana. Primeiro, eu fui fazer a formação, né? Fiquei lá 1 ano, que eu acho que tinha que ser para as pessoas poderem constelar. Gente, como eu ajudo alguém, isso é sério agora, né? Não sei se tem pessoas pensando em trabalhar com a constelação aqui. Eu tô vendo pessoas venderem curso de 3 meses. De 3 meses, sabe? E depois já poder constelar. Eu acho isso muito sério. Porque assim, como eu vou ajudar outras pessoas a tratar suas questões se eu não trato as minhas, né? Se a gente fica carregada de feridas ainda, não que a gente vai resolver em 1 ano, em 2 anos, né? Mas além da gente ter o conhecimento dessa abordagem, dessa filosofia de vida e da técnica que precisa ter para constelar, a gente precisa também trabalhar as nossas dores para ajudar as pessoas a olhar para as dores e trabalhar as dores das pessoas, né? E eu não acredito que em 3 meses eu já vou ter uma boa bagagem ou já vou ter, né, olhado para coisas fundamentais da minha vida para eu poder ajudar as pessoas nessa caminhada sistêmica. Então eu acho isso muito sério, muito sério. Mas vai da consciência de cada um, né? Porque a gente tá lidando com coisas bem profundas, gente. Bem profundas e bem amplas, né? Em se tratando de constelação familiar. E aí, gente, deixa eu só terminar aqui o outro trecho do livrinho aqui pra vocês, que ele escreveu de uma forma tão simples que eu adorei. E aí ele fala assim, o foco nas constelações, reside tanto na família do presente, de quem tá constelando, quanto na da origem. Quando se trata preponderantemente de um casal e de seus filhos, muitas vezes descobre que seus problemas estão relacionados a algo incompleto em suas famílias de origem. O foco permanece limitado a essas 2 famílias. Gente, aí ele vem aqui embaixo e fala das leis que influenciam os sistemas familiares, né? Muitas vezes, as dificuldades que nós passamos hoje, né, nos nossos relacionamentos principalmente, não começou hoje, não está ligado no hoje. Então, a constelação, além da técnica, gente, ela nos dá uma oportunidade da gente entender sobre as leis sistêmicas e princípios sistêmicos que atuam nas relações. Tanto que a gente chama também a constelação familiar de a ciência das relações, onde a gente vai trabalhar, né, as relações de uma forma mais profunda através das 3 leis e dos 3 princípios. E muitas vezes a dificuldade que você está passando aqui com seu filho, né, a dificuldade que você está passando com seu marido, a dificuldade que você está passando com o dinheiro, ela não iniciou agora. Aqui você está só reproduzindo muitas vezes questões com seu pai, questões com a sua mãe, questões da sua avó, do seu bisavô. Gente, eu já constelei, a queixa da pessoa foi dificuldade no relacionamento.
E ela falava, Ana Paula, meu relacionamento não flui, né? Muita dificuldade. Gente, nessa constelação dessa pessoa, ela me falou que passava por vários conflitos com os parceiros, né? Sabe qual memória que a gente acessou na constelação dela, gente? Do tataravô. Eu já acessei memória, gente, de tataravô. E ela nunca viu, nunca conheceu. Que dia que a gente ia imaginar que uma dificuldade que eu passo hoje dentro de um relacionamento com um parceiro ou com uma parceira ia ter começado lá no meu tataravô, né? E a gente não tinha essa consciência antes de Bert nos presentear com essa abordagem, né? Então, gente, não tem como. O que aconteceu lá atrás, comportamentos que aconteceram lá atrás, fatos que aconteceram lá atrás, não fica só lá atrás. Não ficam, sabe? Então, a gente é meio que como uma pedra, quando a gente joga uma pedra na água e vai dando aquelas ondinhas, né? Então, o que a gente faz hoje, com certeza, o que você está fazendo hoje, vai reverberar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, como aconteceu lá atrás. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de olhar e reconhecer, né, as dores, olhar e reconhecer as histórias de tudo que aconteceu dentro do meu sistema familiar e colocar esse sistema em ordem, a gente tem a oportunidade da nossa vida ser mais leve, mais livre, mais fluida. E aí, como a gente coloca esse sistema em ordem, gente? Eu acho que é um dos principais fatores que, se a gente entender, a nossa vida começa a fluir. Entender e praticar dentro de uma caminhada sistêmica. Não só uma constelação, não só um curso, uma vez, né? Mas uma caminhada. Não só uma sessão de terapia, mas uma caminhada. Se a gente entender e praticar, gente, principalmente as 3 leis e os 3 princípios que atuam nos sistemas familiares e nas relações, a nossa vida começa a fluir. A gente começa aí, ó, né, soltando as correntes que a gente carrega, que a gente nem sabe de onde vem, pra gente poder fluir e prosperar. Então, quando a gente entende, gente, que essas 3 leis, elas existem, né, que Bert desenvolveu, e ele falou que ele foi muita meditação e muito estudo, ele fala aqui nesse livro, para ele chegar nessas 3 leis, 3 princípios, gente, e são leis que atuam. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente sabendo ou não, a gente conhecendo ou não, a gente tendo consciência ou não, gente, dessas 3 leis, elas atuam na nossa vida. A gente sente os efeitos e a constelação nos ajuda nisso. Tanto que quando a gente vai constelar, um dos fatores que a gente olha, né, é sobre essas 3 leis. Às vezes, dentro da constelação da pessoa deu uma exclusão, às vezes está invertendo hierarquia, às vezes está faltando equilíbrio, né? E aí, dentro dessas 3 leis, gente, a gente vai colocando ordem nas relações, tanto que essas leis chamam as ordens do amor, né? Vou responder o Hudson agorinha. Essas leis chamam as ordens do amor, gente. Porque muitas vezes eu também tinha essa consciência, e olha que bacana que a constelação nos ajuda a despertar consciência, né? A gente tinha uma consciência, gente, de que o amor bastava. Não, eu amo, então minhas relações vão fluir, minha vida vai fluir. E aí o que Bert percebeu? Que existe um amor que adoece, gente. Existe um amor que adoece. Existe um amor que cura. E esse amor que adoece, que a gente, né, que nos adoece e adoece todo um sistema, a gente só consegue curar esse amor quando a gente consegue colocar ordem. E aí, como a gente consegue colocar ordem no amor? Através dessas 3 leis. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, a constelação nos ajuda também, né, a trabalhar, conhecer essas 3 leis, tanto que Bert fala aqui, para que a gente consiga colocar em prática e as nossas relações fluírem. Gente, vocês já perceberam que a gente relaciona com tudo? Eu costumo falar isso para vocês, inclusive com o dinheiro. A gente relaciona com tudo. E vocês já perceberam como é que anda a sua relação com o dinheiro? O Hudson perguntou, qualquer um pode aprender sobre constelação? Sim, qualquer um poderia e deveria aprender sobre constelação, né? Eu falo que tá aqui para todos nós, tá disponível e disposto, né? E eu costumo falar assim, a constelação é para todos? Sim. Todos é para constelação? O que vocês acham? A constelação é para todos? Como todos podem aprender? Todos que tiverem aberto, sim. Né? Eu fui aprender depois de um tempo bem grande. Agora, todos estão para constelação? Será? Não, né? A gente precisa, sim, saber? Não, exatamente. Mas a constelação tá para todos. Não, exatamente, Luciana. E eu falo, gente, que é uma filosofia de vida, é uma abordagem que a gente utiliza de uma técnica profunda e libertadora, né? Como eu já expliquei para vocês aqui, que faz com que a gente consiga entrar em ordem dentro dos sistemas em que nós estamos inseridos, para nossa vida fluir de uma forma mais leve e mais próspera. Gente, e flui, eu falo por experiência própria. E aí é interessante, porque Bert começou a trabalhar, a desenvolver essas leis, gente, na família.
Ele começou a estudar na família, né? Como essas leis atuavam na família. Hierarquia, pertencimento e o equilíbrio. E aí depois ele foi abrangindo, ele foi vendo que essas leis, na verdade, eles atuam em todos os sistemas. Em todos os sistemas. Então hoje tem constelação empresarial, sabe? Gente, como é que chama aquela empresa grande, famosa? General Motors, GM, né? General Motors, se eu não me engano, acho que é esse nome. É uma empresa aí bem famosa, bem milenária essa empresa. Eu vi uma reportagem, alguns anos atrás, que ela utilizou a constelação familiar para fazer uma mudança dentro de um departamento. Ela utilizou a constelação empresarial, gente, para fazer uma mudança mais assertiva dentro do departamento. Hoje a gente tem o direito sistêmico, o direito está utilizando bastante da constelação para resolver conflitos em separações. Não, fantástico, para os advogados, ajudar os advogados também ali na resolução de conflitos. Hoje a gente tem a pedagogia sistêmica, onde as constelações estão sendo aplicadas nas escolas. Olha que maravilha. Para mim, eu acho que constelação tinha que ser ensinada para as crianças, né? Hierarquia, pertencimento, equilíbrio, já ia crescer com uma outra consciência e a vida já ia ser mais leve, ó, desde lá da base. Não fazer uma constelação, óbvio, a criança não tem essa consciência, a gente não constela a criança não, tá, gente? Mas a gente trabalha essas leis, esses princípios, sabe? Vai ensinando, vai educando em cima desses princípios. Porque muitas vezes, gente, sua vida tá travada, sua vida tá bloqueada, você se sente insegura, ansiosa, deprimida. Sabe esses sintomas que a gente vai desenvolvendo? O que mais? No vazio, falta de foco, insegura, enfim. Porque você não tá seguindo esses 3 princípios. Muitas vezes você tá invertendo alguma hierarquia dentro do seu sistema familiar, que faz com que sua vida trava. Às vezes você tem alguém do seu sistema familiar excluído. Gente, deixa eu contar um caso pra vocês de uma constelação. Não foi uma constelação que eu fiz, tá? Foi em consultório, eu vou contar um caso pra vocês. Como a gente fica emaranhado dentro do nosso sistema a nível de destino. Destino, hoje o tema é constelação, né? Então, nossa, tá acabando nosso tema, mas dá pra contar pra vocês. Nosso tempo, quer dizer. Gente, uma vez eu atendi uma menina em consultório, super linda, classe AA, gente, AAA. Aí, a mãe dela, na verdade, veio me procurar aqui no WhatsApp, desesperada, que a menina, né, teve um problema muito grande na casa do namorado. Gente, a menina foi dormir final de semana na casa do namorado, e aí tava a sogra e a cunhada dessa menina, né, a mãe e a irmã do namorado, estava reformando o closet lá, também, e eles de classe bem alta, tá? Não vou falar onde mora, né, pra não expor ninguém aqui. E aí, gente, o que aconteceu? A menina, que era minha paciente, foi lá no closet da sogra e da cunhada, isso porque a menina formada, família de classe bem alta, e pegou lá perfumes, pegou algumas coisas da sogra e da cunhada e pôs na mala dela. Olha só, gente, você pensando racionalmente, aí o que aconteceu? A sogra e a irmã pegou. Entrou no quarto do namorado, sei lá, ou sentiu falta, não lembro muito bem da história, mas enfim. Pegou na mala da menina, perfume deles, roupa delas, perfumes e roupas na mala da menina, que era a namorada do filho, né? Que era a minha paciente. E aí, gente, pensa como é que foi. Ela saiu de lá chorando, né? Nossa, a sogra e a cunhada ficou com muita raiva dela, né? E o namorado ainda continuou o namoro, sabe? E aí a mãe ficou desesperada quando soube dessa história e me procurou. E aí, gente, a menina eu acho que tinha em média 20, 21 anos, se eu não me engano, sabe? Era a média, era a idade da menina. E aí eu fui investigar, né? A gente em consultório também, gente, a gente faz investigações no processo terapêutico das causas sistêmicas. Onde é que isso iniciou? Quando a gente tem um comportamento, gente, por que a gente não julga dentro dessa abordagem sistêmica? Porque muitas vezes nós estamos a serviço do nosso sistema familiar. A gente está identificado com alguém lá atrás, de forma inconsciente, que está excluído, e isso atua aqui no nosso inconsciente e faz com que a gente tenha certos tipos de comportamentos. Gente, não confundam, tá? Né? Então a constelação agora é permissivo, pode tudo. Não. Não que não tenham consequências. Não que não tenham consequências. Mas nós temos que ter a consciência que quem somos nós para julgar. Óbvio que aquela pessoa que cometeu aquele ato, B ou C ali, teve suas consequências. Mas nós, né, não somos melhores e nem maiores para julgá-los. Esse é um fator primordial que, se a gente entender, a gente consegue ir para o nosso lugar dentro do sistema, colocar ordem. E aí, gente, a menina era mais fechada, ela não se abria tanto, sabe? E ela chorava, só sei que ela chorava e ela falava, eu não sei por que eu faço isso, eu não queria fazer isso. Mas assim, eu tava querendo fazer uma viagem, enfim. E aí, mas ela chorava e ela, tô arrependida, meu namorado, né, graças a Deus, não terminou comigo. Mas a minha sogra não quer nem me ver pintada de ouro, então.
Ficou uma situação super chata ali, né, gente? Aí, mas só que ela era muito fechada. E eu perguntei pra ela, você já teve esse tipo de comportamento alguma outra vez, né? Esse tipo de impulso, de comportamento? Aí ela falou assim, não. Aí beleza, a mãe dela não morava aqui em Goiânia. E a mãe falou, Ana Paula, eu tô indo pra Goiânia, né? Geralmente eu não converso com as mães quando já é adulto, né? Mas nesse caso eu quis investigar um pouco mais. E a pessoa era muito fechada, ainda meio adolescente, assim, meio fechada. E aí eu chamei a mãe, né? E aí eu fui conversando com a mãe, gente, investigando as possíveis causas, né? Desse comportamento, porque assim, teoricamente não tinha um porquê. Ela falando, se ela me pedisse o dinheiro, eu dava. Eu tenho dinheiro pra dar pra ela. Ela só ela ter me pedido esse dinheiro, se ela quisesse, eu dou, Ana Paula. Eu sustento ela aqui, já paguei faculdade, ela tá formada, né? Ela vende coisas, ela também tá trabalhando. Vocês entendem, gente? Mas aí eu quis investigar, aí eu perguntei pra mãe dela assim, tem alguém da tua família que tem esse mesmo comportamento? Quando a gente vai investigar, né? Tem alguém da tua família também que já pegou coisas, né? Que tem esse mesmo comportamento, esse hábito de pegar as coisas, né? De furtar, é um furto. Ela parou, gente. Ela parou e ela virou pra mim e falou assim, nossa, minha irmã. A minha irmã. Eu falei, e como é que é? Como é que você é com a tua irmã? E ela virou pra mim e falou assim, eu odeio minha irmã. Nossa, minha irmã, Ana Paula, eu já briguei com ela demais. Eu já briguei com ela, eu já briguei com a minha mãe. Porque minha mãe é muito permissiva com essa minha irmã, sabe? Gente, olha só. Perceberam a causa? Uma das causas? Ela julgava e criticava essa irmã. Julgamento e crítica, gente, é considerada exclusão. Não que a irmã não tenha as consequências de todos os atos, mas ela, como irmã, não tem esse direito de julgar e nem criticar. Como ela julgava e excluía, segundo o princípio sistêmico, lei, pertencimento, não é? Todos têm direito a pertencer. E aí, gente, excluiu, compensa. Por isso que a constelação atua a nível de destino. Ela estava excluindo a irmã, o que aconteceu? A filha dela veio, gente, e ficou identificada com quem? Com a tia. E o interessante é que ela estava tendo o mesmo comportamento que ela julgava da mãe dela com a irmã. Porque aí eu perguntei pra ela assim, a sua filha já teve esse comportamento outras vezes? Ela falou sim. Ela já pegou, acho que uns R$500 da carteira do pai, sem falar. Percebe, gente? E aí ela falou que tava com medo dela também ter sido mandada embora de um trabalho por algo assim. Gente, vocês percebem como atua essa visão sistêmica? Então tem uma tia ali, que estava sendo excluída e julgada, né, pela irmã. Excluída, julgada, criticada. E aí, excluiu, compensa. Inconscientemente, a filha veio e assumiu as mesmas características dessa tia que estava sendo excluída e julgada. E aí, gente, não tem força de vontade, somente, que faça alguma mudança nesse caso, tá? Por isso que eu acredito numa caminhada. E eu sei, gente, que isso choca muita gente. Tendo que falar, não é justo. Então quer dizer que meu avô, que bebia lá atrás e batia, se ele foi mal falado, meu filho pode vir e beber e ser um cara agressivo? Sim. Sim. Isso são leis. Isso são leis, gente. Eu tô falando pra vocês de leis. Que é a hierarquia, pertencimento, todos têm direito a pertencer, né? E a necessidade de pertencer. E o equilíbrio na relação entre iguais, que pra gente manter o vínculo, a gente precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, para vocês entenderem sobre, né, essas leis, que elas atuam, e que quando a gente começa a tomar consciência, ir mudando a nossa postura interna, colocando essas leis em prática, né, a nossa vida começa a fluir. E a gente começa a prosperar, e os nossos filhos também, e todos do nosso, né, a nossa volta no nosso sistema familiar, começa também a ter uma vida leve, fluida e diferente. E quem não gostaria, né? Quem não gostaria? Mas lembrando que é uma caminhada, né? E aí, gente, eu vou só, pra finalizar, vou ler essa última parte, que Bert fala o seguinte no livro aqui dele. Minha realização foi reconhecer quais leis influenciam nos sistemas familiares, que eu acabei de falar pra vocês, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A compreensão essencial das ordens, das relações humanas, só me ocorreu aos poucos, passo a passo, em um longo caminho de conhecimento que percorri de maneira puramente fenomenológica, ou seja, orientando-me apenas por aquilo que sempre aparecia e se verificava nas constelações. Constelação é uma abordagem fenomenológica, né, gente? Que acontece que a gente vai fazendo uma leitura através de um fenômeno que surge, ok? Essas leis não têm a ver com ética ou moral, tampouco se orientam pela compreensão. Quando são infringidas, preste atenção nessa parte, quando são infringidas essas leis, provocam sofrimentos emocionais, mas também físicos. Trata-se de leis universais, gente, férreas, que chamei de as ordens do amor. Então, gente, olha só. Eu sou apaixonada, né?
Esse aqui, ixi, gente, a gente ia ficar aqui até amanhã. Tem muito mais coisa que a gente, né? Mas isso aí a gente vai trabalhando nos cursos, nos workshops, que a gente vai aprofundando e fazendo os exercícios sistêmicos, né? Que a gente vai fazendo para ir colocando em ordem essas leis, para que a nossa vida possa fluir. Gente, que maravilha, né? Então eu quis tirar as dúvidas de vocês, que bom, tiveram muitas perguntas. E foi uma introdução aqui que eu fiz sobre como funciona a constelação, né? Sobre as bases sistêmicas e as leis que atuam nas relações, que é o principal, um dos principais, né? Pra gente poder entender como a constelação pode nos ajudar, no que a constelação atua, para que a nossa vida fluir e a gente conseguir ter sucesso e prosperidade e leveza que a gente merece. Ai, gente, foi lindo, né? E aí, gente, a constelação, então, não é mágica, não é terapia, não resolve o seu problema. Hoje uma pessoa me perguntou, Ana Paula, então eu vou constelar, vai resolver meu problema? Não. Mas vai te ajudar muito a você resolver seu problema. Vai te ajudar bastante. Explicações reveladoras, parabéns, coisa boa. Gente, tomara que hoje vocês saiam compreendendo um pouquinho mais sobre essa filosofia de vida, essa abordagem, essa técnica linda chamada constelação familiar e que me ajudou bastante. Continua me ajudando e que tem ajudado várias pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Excelente live, que bom que vocês gostaram, gente. Fico muito, muito, muito feliz. Eu também adorei. Falar de constelação pra mim, gente, ixi, eu fico aqui até amanhã. Sou apaixonada. E aí, gente, vou ajudando vocês nessa caminhada sistêmica, por isso que eu estou aqui com vocês sempre, nas nossas lives, né? Nas nossas lives, nos nossos stories, nas minhas postagens, nessa caminhada sistêmica, onde a gente vai despertando nossa consciência, trabalhando as nossas questões sistêmicas e podendo prosperar em todas as áreas da nossa vida, principalmente na parte financeira, né, que é tão importante, nos nossos relacionamentos, para que a nossa vida possa fluir. Muito interessante suas lives. Que bom. Fico muito feliz. Gente, vou deixar aqui no IGTV, né? Vou postar no meu canal. Vamos fazer mais live. Fazemos toda segunda e quarta, né? Quarta estaremos aqui. E muito mais. Isso, gente, vão vir muito mais coisas, muitas novidades chegando, mais novidades, para eu poder ajudar vocês, né? De uma forma mais profunda. Lembra da nossa caminhada sistêmica? Que bom que vocês gostaram, gente. Fico feliz com o feedback de vocês. Eu vou deixar essa live aqui até quinta, no meu canal do YouTube, Ana Paula Borges. Compartilhem, comentem. Vamos fazer com que essa live, principalmente essa aqui, gente, onde eu esclareço muitas coisas, né? Boas coisas, na verdade, sobre a constelação familiar, chegue a mais pessoas. Então, compartilhem, curtem. E aí, a gente, né, continua conversando para que mais pessoas possam ser beneficiadas e a gente possa viver num mundo melhor, mais próspero e mais leve. Eu falo que quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. Esse é o segredo, né? E continuemos juntos, nessa caminhada linda e transformadora das constelações. Gente, ó, beijo, fiquem com Deus, boa noite e nos encontramos na próxima quarta.